Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não seja você mais um Judas. Irmãos, quando a gente ouve, de fato, a parte do Evangelho, onde fala a traição de Judas pelas 30 moedas, nós ficamos escandalizados. E a gente fala, eu nunca irei ter essa atitude de Judas. Jamais, Senhor, eu irei fazer o que Judas fez. Muitas das vezes, meus irmãos, nós falamos isso, você repete isso, você fala isso. Como é que pode um homem como Judas, um dos apóstolos, ter traído o Senhor Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você pode já no início assim, essa pregação não é para mim, porque eu nunca irei fazer isso com o Senhor Jesus. Então, ela é para você mesmo, é para você. Então fique até o final, para que você possa entender de fato o que essa pregação vai trazer para você e para minha vida também. Amém? Meus irmãos, quando você quer fisgar um peixe, pegar um peixe, você vai usar de acordo o peixe a isca. Então, se você quer pegar tal peixe, lança a isca. Se você quer pegar o tamanho do peixe, for grande ou pequeno, você vai colocar a rede, a tarrafa, mediante o peixe que quer pegar. É algo muito importante a ser pensado e refletido aqui sobre isso. Pois se o ser humano que é inteligente quer pegar o peixe, ele vai usar de fato aquela isca. Imagine o Barba Azul. Imagine o próprio demônio. Imagine só. Entendendo assim, nós compreendemos que nós temos as nossas fraquezas. Como diz o povo, somos seres humanos. E aí que nós vacilamos. E aí que nós caímos em nosso pecado, que ele se tornou de estimação. E aí que nós ofendemos a Deus. E aí que nós distanciamos de Deus. E assim é você. E assim sou eu. Entende? Nós somos essa pessoa que falhamos. A gente muitas das vezes fala assim, meu Deus, como é que pode isso acontecer com Judas? Mas muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente ouve, de fato, essa pregação vai fazer uma diferença na nossa vida. Entenda o detalhe aqui. O avião, quando ele decola, ele precisa ter o combustível para chegar no seu destino final, para que ele possa pousar. Senão, ele vai pousar de forma emergencial e pode acontecer um acidente. Ele tem que saber onde, o local de início e o local final. Tem que ser algo planejado, programado, calculado. O combustível tem que dar. Não pode ser menos. Pode ser mais. Menos jamais. E aqui que está, meus irmãos. Nós precisamos ser essa pessoa prudente, para que nós não venha trair Jesus. Precisamos ser pessoas que prioriza estar diante de Deus da oração. Pois muitas das vezes nós nos encontramos afastados. Nós afastamos de Deus de forma contínua, diária. E assim eu e você temos esta cara, como diz o povo, essa cara limpa. E ofendemos a Deus. Então, essa pregação é para você olhar para você. Não é uma pregação julgando, condenando, te diminuindo, jamais. Mas é fazer que você abra teus olhos, para que você entenda o mistério, esse chamado que Deus tem para mim e para você. Entender que você precisa de fato saber de onde você vai sair, para onde você vai. É um objetivo, é um foco, é uma meta. Exatamente. Você não pode de fato pousar um pouso emergencial, pois não pode acontecer um acidente, e acidente grave, e pode ser fatal, vida pode ser ceifadas. E nós estamos falando aqui da sua vida. Eu estou falando da sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você se ama?
Porque se você se ama, você deve ter um objetivo de querer chegar ao céu. Você quer chegar no paraíso. Você não quer começar a nadar e no meio do rio você se afogar. Não. Porque você sabe que você tem que nadar talvez 10 metros. A distância. Entende? A distância é 10 metros. Então você tem que estar preparado para, de fato, nadar 10 metros. A distância é essa. Se você está preparado só para nadar 5, você vai morrer. Você vai morrer. E o culpado é você. Entende? Por quê? Porque você não está preparado. Você não aguenta, você não suporta. Você não foi preparado para nadar 10 metros. E sim 5. Então no meio você vai, ó, afundar. Entende? Aí você vai dizer: oh Jesus, que por que, Senhor? O Senhor deixou de me amar? Que foi? Jesus, tenha piedade, tenha compaixão de mim. Não foi Jesus que deixou de te amar. Não foi o amor de Deus que diminuiu. Entende? Foi você que não se preparou devidamente. E aqui que está uma grande importância. Quando eu e você olhamos para isso, meus irmãos, é algo de realidade. Entende? É algo chamado preparação. E o inimigo está assim, a todo momento, querendo que a gente venha se afogar. É igual uma pessoa que vai fazer uma corrida, uma competição, e ele sabe que ele tem que correr 100 metros. Só que ele não se preparou fisicamente. O corpo dele não está em forma. Ele só aguenta caminhar 25 ou 50. Então quando chegar no 50 ele vai... E vai parar. O que vai ser? Ele vai ser eliminado, derrotado, fracassado, perdeu. Por quê? Não estava devidamente preparado o seu músculo, a sua forma física. Entende? Então são coisas que a gente precisa analisar. Fala, analisar. Pensa. Não julga Judas, não. Não julga ele, não. Não julga ele, não. Eu também não estou absolvendo ele, não. Eu só quero que você possa entender a palavra de Deus. Possa olhar para Judas. Não para absolvê-lo. E não também para condená-lo. Mas vamos olhar para ele. Vamos ter ele como exemplo. Por quê? Porque para você não pode trair mais o Senhor Jesus. Quando a gente fala de traição, a gente lembra de Judas e lembra do marido e da mulher. A famosa Gaia. Mas muitas das vezes é mais amplo o detalhe sobre traição. Judas traiu? Traiu. O cônjuge pode trair? Pode trair. Errado? É. Foi errado Judas? Também foi. Mas vamos ampliar isso aí para aquilo que eu e você tem traído o Senhor Jesus? Vamos lá, vamos aprofundar nossa fé? Vamos. Quantas vezes, meu irmão, domingo, dia da missa, você trai Jesus? Por uma fazenda, por um descanso, por um passeio, por um lazer, por um aniversário, por uma farra, por uma bebedeira? Isso é o que além de traição, meu irmão? E tá traindo quem? Jesus. Tá traindo quem? Jesus. Será que vai incomodar o padre porque você não foi? Não. Vai incomodar o seu amigo? Não. O padre celebrou a missa? Celebrou. O seu amigo está na missa? Está, cujo está de graça. Você traiu. Você está em estado de pecado. Você distanciou de Deus. São coisas que precisam entrar em nossa mente, na minha cabeça. Então você preferiu outros com o lugar de Deus. Você entende? Por exemplo, você diz que tem uma aliança com Deus. E aí, diz que vai rezar o rosário todo dia. Todo dia você é fiel a Jesus. Mas o que acontece? Na hora do rosário você fala assim: agora não, vou ficar com o celular. Agora não, vou assistir uma televisão. Agora não, vou sair com meus amigos.
Agora não, mais tarde um pouquinho eu vou tirar um cochilo. Mais tarde. Chega na hora de você dormir, você tá... cansado. Deus perdoa, Deus é amor. Você entende? Quantas vezes nós somos assim? Você entende? Então isso é o que? Traição. Você tem traído Jesus? Meus irmãos, são coisas que a gente precisa priorizar. E coisas são fatais. Por quê? Judas traiu pelas moedas. A fraqueza dele era dinheiro. Qual é a sua fraqueza? Por exemplo, quantas pessoas trabalham no domingo? Quantas pessoas? Então aqui, meu irmão, será que você precisa trabalhar no domingo? Há essa necessidade? Não há. Se não há, então é traição. Então você trabalha no domingo, vai na missa no sábado à noite. Ah não, mas sábado tem que descansar para trabalhar no domingo. Então, tá traindo o Senhor Jesus. Você tá priorizando o que? O dinheiro. Deus perdoa? Deus perdoa. Deus é amor? Deus é amor. Só que você traiu. Você distanciou. Você está de graça, santidade. Entende? Então são coisas que eu preciso olhar para dentro de mim, para dentro de mim e de fato querer mudar. E para você querer mudar, meu irmão, é ter atitude. Então nós não podemos julgar Judas. Muitas das vezes a gente julga Judas. Como é que pode? Entende? Cai 30 moedas. Quantas vezes você falta a missa por causa de um bolo, por causa de uma pizza? Fala misericórdia. Quantas vezes eu fiz isso? Você fez. Por causa de um churrasco. Você fez. Por causa de visita. Você fez. Então você quer empurrar sua família pra fora, os avisos pra fora. Se você tinha saído com seu pai pra um hospital, seu pai tivesse doente, você dizia: ei, não posso não. Meu pai tá doente, ele vai pro hospital agora mesmo. Eles iriam entender? Iriam entender. Por quê? Seu pai tá doente, seu pai não tá bem. Ah, mas Jesus... né? Aí vai dar... O que você quer, como você quer medir, comparar. Aí nós medimos o tamanho do seu amor também. Tem problema faltar hoje? Não. Então, como coisa que a gente fala. Eu vou faltar à missa por causa de visita? Por causa de amigos? Não. Jamais. Amigo, eu agora não posso te atender, eu peço desculpa, tal, mas eu tenho que ir à igreja. Vamos comigo pra igreja. Se você quiser ir comigo, vamos. Depois a gente volta pra casa, eu faço um café, faço alguma coisa pra você, mas eu preciso estar com Jesus. Domingo sem missa é semana triste. Então são coisas que você prioriza, você pensa, aí você trai por coisas bestas, tão simples, banais. Você entende? Então são coisas que a gente precisa compreender para viver esse mistério, esse chamado de Deus para nós. E como entender isso? Como viver isso? É o amor. Entende? Você deve ter assim, misericórdia. Quantas vezes você já teve de negócio de Judas? Várias vezes. E não uma das vezes. Entende? E você olha assim para um casal que trai e fala assim: como é que pode? Disse diante de Deus que seria fiel na alegria, na tristeza, na vitória, derrota, na saúde e doença. E você? Já disse quantas vezes: Jesus, eu irei, eu seguirei onde tu fores. Você já cantou: eu te amo, Jesus, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, só encontro a paz de ti. Te amarei, Senhor. Mas falta missa, falta pastoral, falta movimento, falta o grupo. Deixa de rezar, deixa de ir à igreja. Por uma simples dor de cabeça. Porque tá à noite. Você já saiu à noite quantas vezes? Pra comer, pra farrear, pra ir no baile. Diga pra mim, meu irmão. Pra ir pro baile. Quantas vezes você traz Jesus pra ir num baile? Pra ficar com um namoradinho. Uma namoradinha, meu irmão. Entende? Isso é traição.
Você tá entendendo? São coisas que nós fazemos e temos atitudes semelhantes ou pior do que Judas. Quantas vezes a gente vai em outros locais? A gente diz que participa da igreja católica, apostólica, romana, mas vai em outros locais para resolver a nossa vida. Eu preciso resolver minha vida em um dia, 1 hora, em 7 dias. Tô passando uns problemas aqui no meu matrimônio, Wayne, com meu filho. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso ser curado, libertado. Eu vou ali, Wayne. O que é isso? Trair Jesus. Você diz: creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Mas está em outro lugar? Por que você está em outro lugar? Diz, minha querida, diga, irmão, diga, irmã. Comenta aí, por favor. Contribua com a minha evangelização. Comenta aí dizendo se você já fez isso ou não. Entende? Muitas vezes essas atitudes têm sido minha e sua. Você vai assim: meu Deus, você já fez isso tantas vezes, Wayne, que eu não entendo, não compreendo por quê. Meus irmãos, não seja você mais um Judas que vai à missa todo domingo, que tem cara de igrejeiro, casa de igrejeiro, mas vive traindo Jesus qualquer coisa. Tem sido a sua cara, tem sido as suas atitudes, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Gente, você tem todas as camisas da igreja, tem todas, anda com o texto na mão, com a cadeia no braço. Parabéns, tem tudo isso, você tá de parabéns. Mas trai Jesus. Tem traído assim, ó. Fácil. Entende? Então são coisas que a gente precisa analisar, pensar e refletir. O que eu quero priorizar? Qual é o meu foco? Aonde eu quero chegar? Entende? E são coisas até bobas. São coisas tão bobas, né? Que eu e você cometemos. Que eu e você agimos. Então, meus irmãos, nós precisamos agora parar, pensar e refletir sobre as nossas atitudes. Como é que tem sido aquilo que nós dizemos? E muitas vezes eu digo da boca para fora. Nós dizemos da boca para fora. Como pode? Judas, 30 moedas. Então, a gente possa analisar nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações. É claro que aqui essa pregação não é para te condenar, é jogar luz para que você entenda quais têm sido as suas atitudes que você tenha ofendido a Deus. Entende? É para jogar luz. Talvez você diga assim: eu negar Jesus como Pedro? Não é você que vai à missa todos os domingos? Não é você que é católico? Não é você que é devoto de Padre Pio? Talvez você tá enganado, né? Eu não. O povo da igreja católica? Eu não vou não. Quer saber disso? Não. Não é você que o seu padre é esse? Nem conheço, nunca vi falar. Pensei que você era idólatra. Eu? Vou adorar padre? Jamais. Entende? São coisas assim, meus irmãos. E eu e você tem negado. Entende? São coisas tão simples que eu e você agimos nessa simplicidade. São coisas tão bobas que dizem nossas atitudes. Mas eu queria finalizar com uma coisa. Deus não te condena. Deus não te julga. Deus está de braços abertos, pois Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é amor. É assim, Deus é amor. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar. Deus é assim. Ele está próximo de mim e está próximo de você. E que eu e você possamos aproximar de Deus e deixar que Ele nos transforme. Deixar que Ele faça de fato
morada na nossa vida, em nosso ministério, em nosso chamado, em nossa vocação. E lembrar que você disse na igreja: eu creio, eu creio, eu creio, eu renuncio, eu renuncio e eu renuncio. Lembra daquilo que você prometeu diante de Deus no altar do Senhor. Vamos agora ler um relato, retirar nosso próprio site. Presta esse relato que vamos ler a partir de agora. Misteriosamente, Padre Pio faz assassino reconhecer seu pecado. Também o seguinte caso deixou em todos profunda impressão. Um assassino, desesperado por encontrar sossego, veio confessar-se, esperando obter a paz do coração. Acusou muitas faltas graves cometidas em sua vida, mas não teve coragem de reconhecer o horroroso crime de assassínio. Após a confissão incompleta, parou. O confessor também nada disse. Ambos sabiam do crime. Pouco depois, saiu o sacerdote do confessionário, tomou pelo braço o penitente, conduzindo-o para junto dos homens que ao lado do confessionário se achavam sentados nos bancos. De repente, o moço soltou um grito lancinante e desmaiou. Recuperando os sentidos, levou o padre novamente ao confessionário. Pouco depois, foi absolvido e, radiante, saiu da sacristia. Contou a algumas pessoas que o padre lhe alcançara a graça de ver o assassinado em figura humana, como costumam aparecer almas santas do purgatório quando Deus o permite. Mostrou-lhe a visão, os horrores do crime, com tanta vivacidade que depois tivera coragem de reconhecer sua culpa.